A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Marcos, lá no capítulo 5. Eu vou começar lendo o versículo 1, que fala assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, aqui conta a história da cura do endemoniado de Gerazeno. Era um homem que vivia escravo de espíritos imundos e ninguém conseguia dominá-lo. Colocavam correntes nele e ele, com a força sobrenatural que ele tinha, vinda desses demônios, iam lá, arrebentavam. E ele se auto-machucava com pedras. Então todo mundo tinha medo de chegar perto, ficavam temorizados com aquilo. Mas o que Deus está pedindo para falar através dessa palavra? Quando nós analisarmos o livro de Gênesis lá atrás, vamos pegar Adão e Eva lá atrás, tinha a árvore que Deus falou para não colocarem a mão, não comer o fruto daquela árvore, que falava sobre o bem e o mal. Deus estava protegendo Adão e Eva da maldade. Então ele não queria que eles tocassem, comessem o fruto daquilo ali. E na desobediência, a cobra muito sutil, que era Satanás, foi lá, induziu e ela acabou desobedecendo uma ordem de Deus. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio de servirmos a Ele ou de servirmos a Satanás? Primeiro, porque tudo que existe no mundo é comandado pelo plano espiritual. Deus tem poder sobre todas as coisas, até sobre o inferno e sobre os demônios. Foi Ele que criou tudo. Mas a nossa vida ela é conduzida pelo plano espiritual. E Deus nos deu o livre-arbítrio de sermos conduzidos por Ele ou sermos conduzidos por Satanás. Então, quando você está na presença do Senhor, quem te conduz é o Espírito Santo de Deus. Passamos por provações? Passamos. Passamos por dificuldades? Passamos. O caminho é estreito? Por quê? Porque você conhece a verdade te liberta. Fica mais difícil para Satanás ceifar você ou ter controle sobre a tua vida, uma vez que você está de posse da verdade. E eles começam a batalhar para tirar você do caminho, porque eles sabem que o caminho com Deus é um caminho diferente do caminho que Ele oferece. Ele oferece caminhos muito largos. E Deus te oferece um caminho mais estreito porque Deus é 100% santo. Então, a gente precisa renunciar o mundo, que são as coisas que Satanás nos oferece. Quando você chega para Deus e fala assim, estou cansado, estou cansada, não quero mais, vou voltar para o mundo, porque lá eu não sofria tanto, lá eu não tinha privações, lá a vida era mais fácil, você vai voltar sabendo que lá você vai ser dominado pelos demônios. Não existe escapatória. O homem não é autossuficiente de forma alguma. Nós somos conduzidos pelo plano espiritual. Nós podemos ser conduzidos por Deus se nós optarmos estarmos na presença dele. E você pode ser conduzido por Satanás uma vez que você escolher estar no mundo. Então, de qualquer forma, você vai ser conduzido pelo plano espiritual. E eu não aconselho você a ficar à mercê de Satanás no mundo. Porque você quer sair da presença de Deus porque o caminho está estreito, porque para você viver grandes coisas nas mãos do Senhor, não vai vir de qualquer jeito, vai ter um preço a ser pago. Satanás vai te dar muitas outras coisas lá no mundo, te induzir, até ele te escravizar em alguma coisa, ou em drogas, ou em prostituição, ou em adultério, bebida alcoólica, no cigarro. Ele vai destruir a tua vida. Primeiro ele vai te dar coisas para te induzir a ficar lá. Depois, quando ele conseguir te convencer, que ele vê que você já está dominado por aquela situação, ele começa a te escravizar de outras formas. E é muitas vezes caminho sem volta. E para nós que conhecemos a verdade, a situação se torna mais difícil.
ele vai te induzir e vai ficar mais complicado, as lutas se tornam muito maiores porque você é conhecedor da verdade. Aí você não vai ter força para sair, por quê? Porque o plano espiritual te domina. Por que tem determinados vícios que nós precisamos estar na presença de Deus para que Deus venha nos libertar? Porque nós não temos força para sairmos sozinhos desses vícios. Esses vícios foram colocados, induzidos pelo plano espiritual maligno, para nos escravizar. Ele nos deixa em um cativeiro. Nós precisamos da força de Deus, a luz de Deus, para nos tirar das trevas. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus vem e começa a nos libertar. Tem libertação que são rápidas, tem libertações que demoram um pouco mais de tempo para acontecer na nossa vida. Mas Deus nos liberta. Em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Então, o perigo de você sair da presença de Deus é essa. Uma coisa é você, assim, talvez não querer viver as promessas que Deus tem para você, não querer pagar preço. Você vai continuar na presença de Deus, só que você não vai viver grandes sonhos do Senhor, porque você não quer pagar o preço. Você já desistiu dos sonhos que Deus tem para a tua história. Mas você continua em santificação, você quer permanecer na presença de Deus, você continua indo na igreja, então você vai ficar vivendo aquela vidinha ali, aquela mesmice, porque você não quer grandes desafios diante da história com o Senhor. Eu conheço pessoas que são assim, elas não saíram da presença de Deus, continuam em santificação, continuam buscando, orando, intercede pelo outro, mas tem determinadas coisas na vida dela que Deus prometeu que ela não quer mais, ela abriu mão daquilo. Mas ela não sai da presença do Senhor. Outra coisa é você sair da presença de Deus. É você abandonar a presença do Senhor e querer voltar para o mundo. Por que Deus fala na palavra? Para a gente descansar nele e não se preocupar com o dia de amanhã. Porque quando você está numa provação e você coloca as coisas na mão de Deus, você tem que deixar Deus trabalhar. É um perigo quando você pega isso de volta. Por quê? Porque você vai tentar com a sua força. Aí entra a primeira desobediência, porque você vai começar a fazer coisas que Deus não quer que você faça. Você está arrancando o poder de Deus sobre a tua história. Você vai começar a fazer coisas do seu jeito que não vão dar certo. Aí você vai guerrear com um plano espiritual que você não vai ter força sozinho, porque você não tem poder sozinho. Você vai ser conduzido por ele a entrar num abismo maior. Por isso que Deus fala, aí você vai voltar lá para o final da fila. Você vai ter que começar todo o processo com Deus de novo. Processo de arrependimento, processo de libertação, até para Deus consertar todo o estrago que você fez. Demora. Então, às vezes, é melhor você esperar o processo demorado de Deus, porque Ele já está te conduzindo para a vitória e para o milagre que Ele te prometeu, do que você colocar na mão de Deus, daqui a pouco você tira. Você coloca nas mãos do Senhor, não, Deus não resolveu isso daqui, então eu vou fazer do meu jeito. Deus fala para você assim, aguarda no posicionamento que você tá, que eu vou abrir uma porta de emprego para você. Aí passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, você já não tá aguentando mais aquela situação, só que Deus está te preparando para o emprego. Para um emprego que vai te dar estabilidade financeira. Aí você não quer obedecer, você não quer fazer o que Deus está te mandando, você não quer aguardar, você não quer esperar. Aí Deus coloca cursos para você fazer, você não quer fazer, porque você acha que aquilo... Você não está nem entendendo, porque você não busca no Senhor o direcionamento. Você fica na ansiedade de viver o negócio que Deus te prometeu, você idealiza algo que não está dentro do projeto de Deus, e aí você não consegue caminhar, porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Aí envolve um perigo enorme, por quê? Porque você começa a abrir brecha diante dessa situação, que você fica revoltado, Satanás vem com os pratos de lentilha dele, Satanás vem com as propostas ilícitas dele, e muitas vezes você acaba caindo naquela situação, e aí você perde tudo que Deus já te deu até aquele momento, porque você quer dar um passo maior, e você não está preparado para aquilo, você não sabe conduzir as coisas, e o plano espiritual te induz ao erro, e aí você perde tudo. É um perigo. Quando você vê, você já saiu da presença de Deus, você já está fazendo um monte de coisa errada. Você já está se envolvendo com coisas que não deveria se envolver e Deus fica só com o braço cruzado esperando para ver até onde você vai. Porque nós não temos autossuficiência para conduzir os nossos caminhos. Nós não temos. Ou nós somos conduzidos por Deus, ou nós somos conduzidos por Satanás. Então, o livre-arbítrio consiste exatamente nisso. Ou você serve o Senhor, ou você serve o mundo. Lá na palavra, Deus fala que o mundo já é do maligno. Então, se você optar em sair da presença de Deus, saiba você que você vai estar sendo conduzido por Satanás. Tudo que ocorrer na tua vida, pode até ser que apareçam portas maravilhosas, que enquanto você estava com Deus, você não tinha vivido aquilo. Mas saiba que é Satanás que está te dando. E isso vai ter um preço altíssimo. Porque com Deus, nós pagamos preço para ter.
Satanás te dá e ele te cobra. É diferente. Deus vai dar coisas para você, mas ele vai preparar você primeiro para ter aquilo, para você não perder. Entendeu? Satanás não, ele vai vir, vai te dar coisas muito fáceis, porque ele vai te cobrar depois. E a cobrança dele é violenta. Porque a cobrança que ele faz para você depois é vergonhosa. Ele pode até te dar um casamento de ostentação, casar você com uma mulher rica, um homem rico, porque Deus não une dessa forma. Você viveu um patamar, dura aí uns 7 anos, 10 anos esse glamour aí na tua vida. Daqui a pouco você tá passando uma situação assim que o cara que tem dinheiro, que você usufruiu do dinheiro dessa pessoa durante esse período, te deixa sem nada. Você fica com menos do que o que você tinha antes quando entrou na vida dessa pessoa. Porque Satanás tem os adeptos dele. Satanás tem as pessoas que ele usa. E a riqueza, ela vem do plano espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O dinheiro que Satanás nos dá é amaldiçoado. Traz problema para a nossa vida. O dinheiro que Deus nos dá é um dinheiro abençoado. Tá vindo de Deus. Aquilo multiplica. Tanto que a palavra fala que o pouco com Deus é muito. Porque você e Deus é autossuficiente. Você não precisa ter um exército de pessoas do teu lado. Você e Deus é contra toda a maioria que está contra você. Entendeu? Você vence tudo, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Aqui na palavra, depois você medita a palavra que eu te entreguei hoje, que você vai ver o demônio reagindo diante de Jesus. Ele fala lá, porque eles têm medo, porque a autoridade maior é o Deus que nós estamos buscando. Então é melhor você passar pelo processo de Deus e receber coisas santas da mão de um Deus santo, do que você querer ir para o mundo e ser conduzido por coisas malignas lá. Você pode até enriquecer em pouquíssimo tempo, você pode crescer, porque quando chegar o momento de Deus recolher você estava lá no mundo, então você vai para o inferno direto, e você não vai carregar nada do que Satanás te deu lá. A mesma coisa são as coisas materiais que Deus nos dá aqui. Nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui. Por isso que Deus fala pra gente comer do melhor dessa terra, que Ele nos dá do melhor dessa terra, porque vai ficar tudo aqui. Mas aquilo que Deus dá em nível espiritual, nós vamos carregar pela eternidade, isso não tem preço. Satanás corrompe o teu espírito lá. Ele faz você ficar cego, surdo e mudo. Você não tem visão espiritual nenhuma quando você está no mundo. É só babaquice que ele inventa. Coisa de autoajuda, sabe? Misticismo, que não te evolui em nada. Deus te traz a libertação, te traz a verdade, mostra pra você como que funciona o plano espiritual, trata o teu psicológico, o teu emocional, cuida do teu espírito, cura das tuas feridas, ele te refaz. É isso que ele faz, Satanás te destrói. Então, todas as vezes que você pensar em sair da presença de Deus, lembre-se que você vai ser conduzido pelo plano espiritual. E lá no mundo vai ser pelo maligno. Ou você fica na presença de Deus sendo conduzido pelo Espírito Santo, ou você fica lá no mundo sendo conduzido pelos demônios. Não tem outra opção. Não existe meio termo. Ah, eu sou autossuficiente, os demônios não vão me dominar e eu não quero servir a Deus. Isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. É fantasia de criança. Não existe isso. Nós somos conduzidos pelo plano espiritual. Então, opta em ficar na presença de Deus, porque com Deus você vai ter vitória. Tá estreito o caminho? Deus fechou portas? Deus não está deixando você fazer as coisas do jeito que você fazia antes, porque Deus tem propósito. As pessoas chegam para mim e falam assim, ah, missionário, eu não tenho vida social mais, eu não saio de final de semana, eu não tenho feriado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por que você está passando por esse processo? Porque Deus está guardando você. Porque na hora que Deus for te apresentar, o seu caráter vai estar apurado, a sua imagem vai estar intacta. Porque se você ficar exposto durante o período de tratamento que Deus está te dando, você vai sofrer retaliações. Você vai passar por levantes desnecessários. Vão tentar denegrir a tua imagem, porque Satanás usa, ele tem os adeptos dele. E Deus quer mostrar você no momento certo. Por que Deus deixou José naquela pedreira lá no Egito? Deixou ele naquela escravidão lá escondido. Porque no momento certo, ele ia apresentar José. E todo mundo ia saber que Deus era na vida de José. Então Deus faz exatamente isso, deixou ele guardado num processo ali difícil, limitado, com as portas fechadas, passando uma humilhação terrível, mas Deus transformou toda a humilhação dele em honra.
E devagarinho, mesmo naquele deserto que ele estava atravessando, naquele cativeiro que ele estava, Deus foi exaltando devagar José, mostrando a honestidade dele, o caráter dele, fazendo ele decifrar sonhos, foi caminhando. É o que Deus vai fazer com você nesse processo. Por isso que é importante você aguardar, porque dentro desse processo, Deus vai caminhar você para coisas maiores. Deus vai levar você aonde Ele tem que te levar. Mas você precisa deixar Deus te conduzir. Satanás não, Satanás alarga. Satanás cria vaidade na pessoa. A pessoa quer o aplauso do outro, quer sucesso, quer virar artista, quer aparecer nas revistas, né? Quer ascensão, quer status. Deus não trabalha dessa forma. A glória de Deus brilha em nós. Nós caminhamos com Deus porque a glória é dele, o poder é dele. E tudo que Satanás dá, ele dá com uma mão, uma hora ele tira. Então, nós precisamos caminhar sempre com Deus, porque o que Deus nos dá é eterno. Amanhã ou depois, o ministério que você tem, você vai ser lembrado pelas novas gerações que estão por vir. Tem artista aqui que fica na ascensão aí durante 10, 15, 20 anos, depois fica velho, ninguém lembra mais. Às vezes até no período da carreira morre. Às vezes tá num pecado tão violento que a gente não sabe, que chega uma hora que o inferno vem e ceifa, comete suicídio, faz um monte de outras coisas, some, evapora. O que Deus faz não é eterno. Deus vai te dar um ministério onde as novas gerações vão lembrar de você. Você vai ser exemplo. Entendeu? Você vai ser um ponto de conduta para outros. Exemplo para outros. Então, você tem que deixar Deus trabalhar a tua vida. Você tem que deixar Deus te moldar. E outra coisa que Deus está pedindo para falar para você. Ele está entrando com o processo de libertação em todas as áreas da tua vida. Do mesmo jeito que ele fez com este rapaz, que eu li para vocês aqui, que estava escravo desses demônios malignos, possuídos, Deus está fazendo em todas as áreas da tua vida. Ele tem poder para libertar. Satanás, o poder que ele tem é para escravizar. Deus liberta. Então Deus está falando para você, Deus está libertando você diante de todo esse processo estreito que você está passando. E você não está entendendo. Deus está libertando aquele que você tem orado. Deus está entrando com a libertação. Deus está fazendo tudo de uma forma que nunca mais tenha que mexer. São portas que serão abertas daqui a pouco, que nunca mais serão fechadas. Você nunca mais irá sofrer com esses mesmos problemas. Então deixa Deus trabalhar a tua vida. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus fazer do jeito dele. Esse processo que você está passando é um processo para te levar para uma libertação maior. Deus está guardando, preservando a tua imagem, preservando a tua conduta, o teu caráter, preservando você de coisas piores para na hora certa ele te apresentar. É assim que Deus faz. Então toma posse dessa palavra. Deixa Deus trabalhar a tua vida, tá? Porque Deus está entrando com libertação em todas as áreas da tua história. Todas. Todas as áreas. Se você voltar para o mundo, você vai ser conduzido pelo plano espiritual lá. Mas são os demônios que vão conduzir a tua vida. E você vai voltar para a estaca zero, porque você vai ficar cativo dos demônios. E lá eles vão fazer de você uma marionete. Se você permanecer no processo com Deus, você vai comer do melhor dessa terra. Deixa Deus trabalhar a tua história. Esse isolamento que você tá, não é para você ficar isolado, não é para te humilhar. Deus está guardando você embaixo das asas dele, para que ele possa levar você para lugares maiores. Enquanto isso, ele está te preparando. Você não pode chegar num lugar despreparado. Você tem que chegar lá preparado, fortalecido, enriquecido espiritualmente. Porque a prosperidade não é riqueza material, irmãos. A prosperidade é amor, é alegria, é fé, é paz, é caráter. Nós temos que ser prósperos em tudo. As riquezas materiais é complemento. Isso daí Deus dá, isso é fácil para o Senhor. Difícil é nos tratar, porque ele não invade o nosso livre-arbítrio. Nós temos que abrir o nosso coração para ele entrar e fazer morada. Então Deus está falando para você, não é o momento de você desistir. Ele está trabalhando na libertação de quem você está orando. Ele está indo lá. Ele vai libertar como fez com este homem aqui que eu li para vocês na passagem agora. Depois volta lá no versículo e lê o que Deus fez. Era algo impossível aos olhos de todo mundo que conhecia aquele homem, mas para Deus não existe impossível. Mas você precisa acreditar e precisa se manter na presença de Deus, porque Deus está entrando com libertação em todas as áreas da tua vida, para trazer prosperidade em todas elas. E está visitando a pessoa ao qual você tem orado. Toma posse dessa palavra e permaneça na presença do Senhor,
Porque os danos da desobediência e do afastamento da presença de Deus é muito grande. Os danos são enormes e vai trazer consequências pela eternidade, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.